Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Lucivânia e hoje vim trazer para vocês a videoaula desse tapete. Ele ficou medindo 80 de comprimento, 50 de largura. Olha só os detalhes dele. É um tapete de fácil execução, ele não é difícil. Ele ficou com um caimento maravilhoso. Olha só, achei ele muito bonito. A lista de materiais eu vou deixar descrita aqui abaixo desse vídeo, assim também como minhas redes sociais, se você quiser me seguir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, assim você será avisado cada vez que chegar novidades aqui. De já eu agradeço por você estar aqui. Eu espero muito que vocês gostem e que consigam fazer. Se gostarem, deixe aí o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal. Então vamos lá para a videoaula de hoje. Pessoal, se vocês quiserem fazer um tapete igual a esse em um tamanho maior, deixa eu virar aqui pelo lado avesso, que é melhor para a gente falar aqui do decore. Aqui no decore, na primeira carreira, a gente vai ter aqui um número ímpar de pontos altos, tá? Na primeira carreira. Então, você pode aumentar de 2 em 2 em 2 em 2 até o tamanho desejado, tá? E lembrando que esse fio aqui, que é o Barroco Decore Luxo, você tem que trabalhar sempre pelo lado avesso, né? Esse lado aqui, ó, que fica com pouco pelinho, é o lado direito do decore, né? Que eu trabalhei, então esse seria o lado direito. Ele fica com pouco pelinho. Do lado avesso é que ele fica com essa quantidade de pelos aqui, ó. Tá? É do lado avesso. Então, você faz o decore, aí na hora de você entrar aqui com o outro fio, você trabalha com ele pelo lado avesso. Beleza? Então tá, então já passei aí como é que vocês aumentam, né? Então a quantidade tem que continuar ímpar, a quantidade de pontos altos da primeira carreira, e você vai aumentando de 2 em 2, até você chegar no tamanho que você quer. Para um tapete maior, de repente uma passadeira, ele é muito lindo para o lado da cama, né? Um tapete para o quarto, ele é muito delicado. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou entrar aqui com o Barroco Decore. Esse aqui é o porcelana, é o pérola, perdão, é o pérola, é o 119. Então, vamos lá. Com a agulha 3,5 milímetro, eu vou aqui fazer aqui o nozinho inicial. Vou fazer um cordão com 44 correntes. Procure deixá-las bem folgadinha, não apertar. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se caso você tiver o ponto muito apertado, eu te aconselho a pegar uma agulha de uma numeração maior para fazer o cordão de correntes. Então, eu vou fazer aqui as minhas correntes e já volto. Aqui está o meu cordão com 44 correntes. Vou laçar o fio, eu vou pular aqui 3 correntes e vou fazer um ponto alto na 4ª corrente. 1, 2, 3... aqui na 4ª corrente a contar da agulha. Então, aqui
eu vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto para cada corrente aqui do cordão. Nós vamos ficar com um total de 41 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente. A gente fez 44 correntes, a gente pulou 3 de início, então vamos ficar com 41 pontos altos. Então, vamos seguir assim até a última corrente aqui do cordão. Cheguei aqui no final do cordão. Ficou com 41 pontos altos. Se contar aqui com as correntinhas que a gente fez para virar aqui, aí fica com 42. Então, aqui eu fiz até a última corrente. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Bem aqui, onde a gente iniciou com o primeiro ponto, eu vou virar assim. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui ficou igual a esse lado. 3 correntinhas para virar e aqui 3 correntinhas para virar. Aqui eu vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou voltar aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira da base. Então, aqui, ó, nesse primeiro a gente já faz aqui um ponto alto. Então, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da base. Veja que as correntinhas que eu usei para virar ficou aqui, ó. Aí, aqui no primeiro ponto eu já fiz um ponto alto. Então, vamos seguir assim até o final. Lá na viradinha lá eu volto pra gente fazer a virada aqui juntas. Vim seguindo, fazendo ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto. E fiz aqui também um ponto alto em cima dele. Agora temos aqui a alcinha com 3 correntes que a gente fez aqui para virar. Então, nessa alça, a gente vai fazer um total de 12 pontos altos dentro dela. Fica bem apertadinho, mas cabe. Ó, 12 pontos altos. Agora, a gente vai voltar aqui fazendo pontos altos até lá no final, igual a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer desse outro. Vai ser um espelho. E aqui, no cordão com 3 correntinhas aqui na outra ponta, a gente vai fazer 11 pontos altos, porque a gente já tem aqui as correntinhas que a gente usou para subir. Ela vai ser a de número 12, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, não podemos pular nenhum. Então, aqui nesse primeiro, ele fica meio escondidinho, ó. Ele tá aqui, ó. A gente tem que fazer um ponto alto em cima dele.
vamos seguir fazendo ponto alto por toda a lateral. Então, eu fiz toda a lateral aqui de pontos altos e fiz também aqui os pontos altos da curva. Eu fiz um total de 11 pontos altos, porque como eu falei, aqui as correntinhas que a gente usou para iniciar vai servir como um ponto alto da curva. Então, eu fiz 11, né? E vou fechar aqui na terceira corrente, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e esse aqui é o de número 12. Assim. Agora, eu vou aqui para o próximo ponto, vou fazer nele, pegando as duas alças do ponto, vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntes, assim dá a altura de um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral. Segui fazendo ponto alto por toda a lateral. Fiz aqui o último ponto da lateral, cheguei aqui no primeiro ponto da curva. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Que aqui é o aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, assim a gente vai seguir até aqui o final dos 12 pontos altos, em um ponto alto sozinho e no próximo 2 pontos altos juntos. Assim, a gente vai ficar com um total de 6 aumentos. Aqui cheguei no último ponto alto, aqui dos 12 da curva, e aqui ficou o aumento no último, tá? Então, vamos contar aqui se a gente ficou com os 6 aumentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Aqui na lateral, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. E na outra curva, lá do outro lado, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Fiz aqui a outra curva. Aqui o meu último aumento. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que a gente fez para iniciar a volta, ficando assim. Aqui eu vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto aqui por toda a lateral. Segui fazendo ponto alto por toda a lateral, cheguei aqui no meu último ponto da lateral. Então, aqui a gente tem 41 pontos altos. Agora, aqui vou iniciar a curva. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Aqui chegamos em cima do aumento. Então, no primeiro ponto alto do aumento da carreira anterior, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu faço o aumento dessa carreira, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, aqui, um ponto alto, mais um ponto alto. Aqui, cheguei no meu segundo aumento. Faço a mesma coisa. No primeiro ponto alto do aumento, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu faço o aumento. Então, a gente vai seguir fazendo assim
Aqui a gente vai ficar com um aumento separado por 2 pontos altos. Aqui nessa carreira anterior, a gente ficou um aumento separado por um ponto alto. E nessa carreira, vai ficar um aumento separado por 2 pontos altos. Então, vamos seguir assim, fazendo sempre aumento em cima de aumento. Vamos ter um total também de 6 aumentos. Cheguei aqui no meu último aumento. A gente ficou assim, então a gente ficou aqui, ó. Vamos ver. Um aumento, 2, 3, 4, 5 e aqui o sexto. 6 aumentos. Entre um aumento e outro, 2 pontos altos sozinho. Aqui na lateral, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. E aqui na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado. Cheguei aqui no final dessa carreira, fiz aqui o meu último aumento. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que a gente usou para iniciar. Então, pessoal, assim, ó. Aqui a gente fez a primeira carreira, que era uma carreira única, né, aqui. Essa. Depois a gente fez circulando ela 1, 2, 3 voltas, ok? Então, se você contar com a carreira do centro, a gente ficou com 1, 2, 3, 4. Então, aqui, vamos cortar o fio, fazer o arremate, que agora eu vou entrar com um fio de outra cor, um fio normal, não peludinho. Passar, vou deixar ela aqui na espera, depois eu vou fazer os meus arremates. Então, como eu falei no início, né, quando a gente for trabalhar com o outro fio, a gente pega a base que a gente fez aqui, com o decore, a gente vai virar ela. A gente vai usar o lado dela do avesso, como se fosse o direito do nosso tapete. Porque, veja, o avesso fica com, ou o direito dele fica com pouco pelo. O avesso fica com mais pelinho, tá? Então, é desse lado que a gente vai trabalhar agora. Agora eu vou entrar aqui com o fio, o Barroco Maxicolo, na cor 5583. É esse verde aqui. Com a mesma agulha, né? 3,5 milímetro. Vou fazer aqui a laçada na agulha e vou iniciar em qualquer ponto aqui da lateral, fazendo aqui um ponto baixo. Essa carreira a gente vai fazer ponto baixo em cima de cada ponto da base.
ali na curva, a gente vai respeitar os aumentos, fazendo aumento em cima de aumento. Se na carreira anterior a gente ficou com um aumento separado por 2 pontos altos, nessa carreira a gente vai ficar com um aumento separados por 2 pontos ou por 3 pontos baixos. Eu sei que nesse fio peludinho fica mais difícil para a gente saber onde tem os aumentos, mas se você virar ali pelo lado avesso, você vai conseguir visualizar melhor onde tem os aumentos. Quando tá se aproximando, é só você virar aqui, ó. Aqui já tem o meu primeiro aumento. Aqui por esse lado é mais difícil de ver. Então, aqui eu já cheguei no meu aumento. Aqui eu vou fazer no primeiro ponto um ponto baixo e no segundo o meu aumento. Então, aqui já é o aumento. Aí, agora, daqui em diante, não precisa você ficar olhando cada um, onde tá os aumentos, porque aqui é só você seguir fazendo assim. Fiz aqui o aumento, agora eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, nesse próximo, 2 juntos, que é o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, no próximo, já é o aumento. Um, 2, 3 pontos baixos. No próximo, 2 juntos, que é o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo, aumento. Então, aqui vamos ver quantos a gente já fez. 1, 2, 3, 4, 5, tem mais um. Um, 2, 3 pontos baixos. Agora, nesse aqui é o aumento de número 6. Aí, daqui em diante, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui por toda a lateral, até chegar lá no nosso primeiro aumento. A gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Perceba aqui, ó, se você virar o lado avesso, tá aqui o aumento, ó. Tá? Então, fica aumento sobre aumento. Então, vamos seguir fazendo assim até o final da volta. Cheguei aqui no final dessa carreira. Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar a volta. Vou alongar um pouco essa alça, soltar da agulha, colocar a agulha aqui, ó, no próximo ponto de trás para frente e puxar essa alça aqui para trás. Assim. Ajusta o ponto. Agora, no mesmo ponto, eu vou colocar a agulha da frente para trás e vou puxar aqui o fio, ficando assim com 2 alças na agulha. Vou tirar as 2 juntas e fazer mais uma corrente. Assim ficou o meu primeiro ponto alto. Uma corrente de separação, laça o fio, pula um de base e no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação,
pula um de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um de base, no próximo um ponto alto. Assim a gente vai seguindo por toda a lateral. Peguei fazendo assim por toda a lateral. Aqui cheguei próximo ao meu primeiro aumento, que tá aqui, ó. Então, aqui eu fiz uma corrente, vou laçar o fio, pula um de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, laça o fio, aqui é o meu aumento, tá? Em cima do aumento. Então, nesse eu não vou pular nenhum de base. No próximo, eu já faço um ponto alto. Então, assim vai ser o aumento dessa volta. Pula um, no próximo um ponto alto, uma corrente, pula um, no próximo um ponto alto. Então, aqui cheguei no meu segundo aumento. Eu vou fazer a corrente, não vou pular nenhum de base e já vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto. Cheguei aqui no terceiro aumento, não vou pular nenhum de base. Cheguei aqui no quarto aumento. Uma corrente, não pulo nenhum de base. Então, assim, a gente vai fazer essas repetições em cima de todos os aumentos. Então, aqui a gente vai ficar com um total também de 6 espaços sem pular nenhum de base. Isso significa que ficamos também com 6 aumentos. Então, aqui eu cheguei já no sexto aumento. Ficamos assim. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, que foram 6 espaços sem pular nenhum de base. Aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, sempre é uma correntinha e pulando um de base. Aqui na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado. Então, vamos dar sequência. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer aqui uma correntinha, pular um de base, e aqui no primeiro ponto do início aqui, eu prendi com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente ficou aqui com um total de 77 espaços de uma correntinha. Ó, aqui a gente fez também, eu fiz também desse lado a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, por 6 vezes eu fiz o espaço sem pular nenhum de base. Então, aqui, vamos aqui para o espaço, fazer um ponto baixo, subir 2 correntes, que assim é a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio. Agora eu vou, aqui nessa carreira a gente vai fazer toda em pontos altos. Um ponto alto dentro de cada espaço de uma corrente e um ponto alto em relevo aqui no ponto alto. Puxe aqui, alonga o fio até aqui na frente, aí aqui na frente você executa o ponto.
Aqui dentro do espaço, um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto em relevo. Dentro do espaço, um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto em relevo. Olha, bem alongado. Alongue bem aqui na frente, aí aqui você executa o ponto. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar bem gordinho e bem bonitinho. Um ponto alto no espaço de uma corrente e no ponto alto, um ponto relevo. Então, vamos seguir assim, aqui por toda a lateral. Segui aqui por toda a lateral. Agora, cheguei aqui no primeiro espaço, aquele espaço que a gente não pulou nenhuma de base, que aqui é o nosso aumento. Então, aqui no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. E aqui dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui dentro do mesmo espaço. Aqui é o nosso aumento. Então, veja que a gente segue fazendo aumento sobre aumento. Aqui no ponto alto, um ponto alto em relevo. Então, a gente vai colocar 2 pontos altos dentro de cada espaço de uma corrente que a gente não pulou nenhum de base. Então, aqui, ó, cheguei no segundo aumento. Esse a gente não pulou nenhum de base aqui, ó. Ah, então, nesse eu vou fazer 2 pontos altos. Cheguei aqui no terceiro. Então, aqui dentro dele, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer essa repetição. Aqui na curva, por 6 vezes. Aqui eu cheguei no quarto. Então, aqui são 2 pontos altos juntos. Nos demais, é sempre um ponto alto para cada espaço de uma corrente. Só nos aumentos, que são 2 pontos altos dentro desse espaço. Cheguei aqui, ó, no quinto aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço de uma corrente. Então, é dessa forma. E aqui nos demais, como já falei, um ponto alto. Aqui eu cheguei no meu 6º aumento, aqui, ó. Então, nele, eu vou fazer 2 pontos altos. E aqui chegamos na lateral, a gente vai seguir fazendo igual a gente fez aqui nessa lateral aqui. Então, ficamos assim com a nossa curva. Olha só. Olha a perfeição que fica isso aqui. Então, aqui, ó. Um aumento, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos nessa carreira também. Então, no outro lado aqui, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. E na lateral, é como a gente vinha seguindo, fazendo aqui. Um ponto alto em cada espaço de uma correntinha e um ponto alto em relevo em cada ponto alto da carreira anterior.
Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui o último ponto alto em relevo. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que a gente usou aqui para subir, ficando assim. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui em cima desse ponto alto em relevo, faça um ponto baixo. Eu vou subir aqui 2 correntes, que aqui dá a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto em relevo aqui nesse próximo ponto. Em cima do ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto em relevo aqui nesse ponto alto. E um ponto normal em cima do ponto alto em relevo. Então, assim será por toda a lateral, né? Lá em cima dos aumentos, a gente vai fazer aumentos. Vamos fazer aumento em cima de aumento. Então, perceba que em cima do ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto normal. Em cima do ponto alto normal, um ponto alto em relevo. Vai ficando assim. Segui fazendo aqui por toda a lateral, cheguei aqui no meu primeiro aumento. Aqui está o meu aumento, os 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui em cima do ponto alto em relevo, eu fiz um ponto alto. Aqui nos 2 pontos que estão aqui dentro, né, que é do aumento, aqui no primeiro eu vou fazer um ponto alto em relevo. Aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto normal, laçar o fio e no mesmo eu vou fazer um em relevo. Ficando assim. Aqui no ponto alto em relevo, um ponto alto. Aqui no próximo, um em relevo. No próximo, um ponto alto. No próximo, um em relevo. Agora, eu cheguei aqui no meu segundo aumento. Vamos repetir o que a gente fez aqui. Aqui no ponto em relevo, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Aqui no segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. E no mesmo, um ponto alto em relevo. Assim fica o nosso aumento. Aqui no ponto alto em relevo, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto em relevo. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, um em relevo. Assim, cheguei no meu terceiro aumento. No ponto alto em relevo, um ponto alto. Aqui no primeiro, dos 2 que estão aqui dentro. No primeiro, eu faço um ponto alto em relevo. No segundo, um ponto alto normal e um em relevo no mesmo ponto. Então, é dessa forma que a gente vai fazer por toda a volta. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Eu vou fazer aqui mais um aumento com vocês, para não ficar nenhuma dúvida.
Então, cheguei aqui, ó, no próximo aumento, que é o de número 4. Então, aqui no ponto alto em relevo, eu fiz um ponto alto. Aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto em relevo. No segundo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto e um ponto alto em relevo no mesmo. E aqui a gente segue um ponto alto normal em cima do ponto alto em relevo e um ponto alto em relevo em cima do ponto alto normal da carreira anterior. Então, é dessa forma. A gente vai fazer assim em cima de todos os aumentos. Vamos repetir também aqui do outro lado. E aqui nessa lateral, é da mesma forma que a gente vinha fazendo aqui. Chegando aqui no final da volta, que eu fiz o ponto alto em cima do ponto alto em relevo. E aqui nesse ponto alto normal, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que a gente usou para iniciar a volta. Então, ficamos assim. Aqui eu vou alongar esse fio, vou cortar, que agora eu vou entrar com o fio de outra cor. Vou puxar aqui esse fio para trás, que eu vou fazer depois os meus arremates. Então, ficamos até aqui, a gente ficou assim. Agora, eu vou entrar aqui com o fio branco, né? Lembrando que é todos em espessura 6. Aqui no mesmo lugar, ou aonde você preferir, não tem... Eu procuro fazer sempre no mesmo lugar, porque depois fica em carreira aqui os meus fios para fazer o arremate. Eu acho mais prático do que ficar depois procurando aonde tem fio para fazer o arremate. Então, aqui onde eu fechei aqui, eu vou fazer nele um ponto alto. Meu ponto alto aqui. No próximo é um relevo. Eu vou fazer nele um ponto alto em relevo. Nossa, meu fio tá desfiando aqui. Então, aqui, um ponto alto em relevo. Ficando assim. No próximo, um ponto alto. No próximo, onde tem o relevo, vamos fazer um relevo. No próximo, um ponto alto. Onde tem o relevo, um relevo. No próximo, um ponto alto. Então, nessa carreira aqui, onde tem pontos altos, normais, vamos fazer ponto alto normais. Aonde tem ponto alto em relevo, vamos fazer ponto alto em relevo. E onde temos aumentos, vamos repetir os aumentos. Vamos respeitar os aumentos da carreira anterior. Em cada curva, a gente fica com um total de 6 aumentos. Lembrando de puxar, alongar bem aqui esse ponto alto em relevo. Então, a gente vai ficando assim. Cheguei fazendo pela lateral. Cheguei aqui, ó.
no meu aumento. Então, se você chegar ali e não ver, não saber aonde foi o aumento, é só você olhar aqui, ó, nessa carreira aqui que você vê. Aonde a gente fez 2 pontos altos separado por uma corrente sem pular nenhum de base, aqui é o nosso aumento. Então, você segue reto. Então, aqui é o lugar onde eu tenho que fazer o aumento nessa carreira. Aqui eu fiz o ponto alto em relevo, aqui no meio eu tenho um ponto alto. Então, nele eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Aí aqui eu sigo normal, como a gente vinha fazendo ali na lateral. Um ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Um ponto alto normal em cima de um ponto alto normal. Cheguei aqui, ó, no meu outro aumento. Então, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos em cima do mesmo ponto alto da base. Assim. Então, assim é os nossos aumentos. Então, assim, a gente vai repetir por 6 vezes em cada curva, né? Onde tem aumentos, vamos fazer os aumentos. E nas lateral e nos demais pontos, um ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Aumento sobre aumento. E a gente vai ficando assim. Aqui eu já fiz um aumento, aqui o meu segundo aumento. Fiz aqui toda a minha volta. Cheguei aqui no último ponto. Aqui eu vou fazer o ponto alto em relevo. Prender aqui bem no topo desse ponto, prender com um ponto baixíssimo. Agora eu vou tirar minha agulha aqui, alongar um pouco essa alça. Vou colocar minha agulha aqui, ó, em cima desse ponto alto em relevo, pegando as 2 alcinhas de trás para frente. Aqui eu vou puxar essa alça aqui para trás. Assim. No mesmo ponto, vou colocar minha agulha aqui de frente para trás, puxar também uma alça, ficando assim com 2 alças na agulha. Tira as 2 e faz uma corrente. Assim fica o meu primeiro ponto alto. Uma corrente de separação, laça o fio, pula um de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um de base, no próximo um ponto alto. Então, assim a gente vai fazer. Essa carreira vai ser igual essa aqui, ó. Essa de espaçozinho aqui embaixo vai ser igual essa. Sempre pulando um de base. A gente vai ficando assim. Segui fazendo assim pela lateral. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aqui onde eu tenho 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu fiz a correntinha, eu vou pular um de base, aqui no segundo ponto alto do aumento, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação. Agora, nesse eu não vou pular nenhum de base. Aqui já em cima do ponto alto em relevo, já vou fazer aqui o ponto alto. Então, assim fica o meu aumento. Segue fazendo uma corrente de separação e pulando um de base até o próximo aumento. Cheguei aqui no próximo aumento, uma corrente de separação, pula o primeiro
ponto do aumento, aqui no segundo, o ponto alto, uma corrente, não pulo nenhum. Em cima do ponto alto em relevo, já faço o ponto alto. Então, assim vai ser os aumentos dessa carreira. Cheguei aqui já no próximo aumento, no primeiro ponto alto do aumento eu pulo. Faço um ponto alto aqui em cima do segundo. E agora eu faço uma corrente e não pulo nenhum. No próximo eu já faço o ponto alto. Então, vamos fazer essa repetição aqui, em cima de todos os aumentos. E os demais é sempre pulando um de base. Fiz toda a minha volta, chegando aqui no último espaço, que vou fazer uma corrente e prender aqui bem no topo desse ponto alto. Eu vou prender com um ponto baixíssimo, ficando assim. Se você estiver fazendo o tapete do mesmo tamanho do meu, você vai ficar aqui com 101 espaço desse aqui. Agora vamos fazer uma volta toda em pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, para cada espaço de uma corrente, vamos fazer um ponto baixo. E para cada ponto alto, um ponto baixo em relevo. Um ponto baixo no espaço, um ponto baixo no relevo. E assim a gente vai seguir por toda a volta. Onde temos aumentos, vamos respeitar os aumentos. Aqui onde a gente fez, aqui ó, que são os nossos aumentos. Dentro dele, ao invés de um ponto baixo, vão ser 2 pontos baixos. Assim será o aumento dessa nossa carreira. O restante é normal. Um ponto baixo no espaço de uma corrente, um ponto baixo em relevo. E assim, vamos seguir por toda a volta. Lembrando, onde temos aumentos, vamos repetir aumentos. Ao invés de um ponto baixo dentro do espaço, vamos ter 2 pontos baixos nos espaços dos aumentos. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento. Então, aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto baixo em relevo. E aqui no espaço, 2 pontos baixos. Aqui no ponto alto, um em relevo. Então, é só isso que muda, tá? Só fazer 2 pontos baixos ali que fica assim feito os aumentos. Ó, cheguei aqui no meu segundo aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos ao invés de um. E nos demais é um ponto baixo e um ponto alto ou um ponto baixo em relevo em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, vamos ficando assim. Cheguei aqui no final da volta. Aqui eu vou alongar esse fio. Vou cortar, que agora a gente vai voltar na próxima carreira. A gente vai voltar com o fio Barroco Decore. Aqui eu vou, aqui nesse ponto baixo aqui, ó. Essas duas alcinhas aqui. Vou puxar esse fio para trás e vou passar a agulha aqui nesse ponto. Deixando assim a nossa volta. Deixo o fio aqui que depois eu vou fazer os arremates. Então, assim fica essa volta, ó.
Então, agora a gente vai entrar com uma carreira com o fio barroco decore, o mesmo que a gente usou aqui. Então, pra gente iniciar, como vocês já sabem, o decore a gente trabalha sempre pelo lado avesso. Então, vamos virar a peça pro lado avesso. E aqui a gente vai entrar com esse fio. Então, eu vou continuar iniciando as minhas carreiras sempre aqui na mesma direção. Eu laço 2 vezes assim o fio na agulha. E em cima de qualquer ponto, vamos fazer um ponto alto. Nessa carreira, vai ser toda em pontos altos. Não vamos ter aumentos. Vai ser ponto sobre ponto. E assim a gente vai fazer 2 carreiras com esse fio. E nenhuma das 2 vai ter aumentos. Vai ser só ponto sobre ponto. Para cada ponto baixo da base, vamos fazer um ponto alto. Terminando essa carreira, fecha com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, sobe 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e começa a próxima carreira. Tá? Então, vamos fazer 2 carreiras em pontos altos, sem aumentos. É só ponto sobre ponto. Lembrando que estamos trabalhando do lado avesso da nossa peça. Fiz aqui as 2 carreiras em decore. Agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Alongar esse fio, cortar. Que agora a gente vai entrar com outra cor de fio. Vou deixar aqui o meu fio à espera do arremate depois, como os demais. Então, pessoal, ó, como a gente ficou, tá? As 2 carreiras em decore luxo, sem nenhum aumento, tá? Só ponto sobre ponto. Ó, nas curvas também, só ponto sobre ponto. Agora, vamos virar a peça pro lado direito, assim. Olha, como esse lado fica mais peludinho do que o outro, ó, o outro fica sem pelo. Então, agora vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou voltar aqui com o fio verde, esse mesmo que usei aqui. Vou fazer aqui a laçadinha na agulha e vou iniciar. Eu vou iniciar aqui onde eu finalizei a carreira anterior. Então, a gente vai fazer uma carreira só em pontos baixos. Ponto sobre ponto.
Cheguei aqui na direção dos aumentos. Na carreira, nas duas últimas carreiras aqui, nas duas carreiras anteriores, a gente não fez aumento. Só que nessa carreira que a gente está fazendo agora com o verde, aqui em pontos baixos, nós vamos fazer aumentos nela. Então, a gente vai se basear aqui, ó, por essa carreira aqui, ó, por esse aumento aqui. Então, aqui tá o meu primeiro aumento. Eu vou seguir uma linha reta e vou fazer aqui o meu aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí, vou para o próximo, né? Chegando aqui, nesse aqui, reto aqui, eu faço o meu aumento. E assim, em todos os 6 aumentos, a gente vai fazer também aqui nessa carreira. Então, aqui tá meu primeiro aumento, então aqui nesse ponto eu vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, cheguei na direção do outro aumento aqui. Então, aqui, nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, entre um aumento e o outro aqui, o meu deu um total de 10 pontos baixos. Entre um aumento e o outro. Ó, fiz 10 pontos baixos, aqui já cheguei na direção do próximo aumento, então aqui também faço 2 pontos baixos. Então, a gente vai fazer dessa forma, né? Nessa curva e na outra, cada uma tem 6 aumentos. Vamos ficar na volta toda, um total de 12 aumentos. E o restante é só ponto baixo em cima de ponto alto. Cheguei aqui no final dessa volta. Eu vou cortar o fio, que agora a gente vai entrar com outro verde. Vou fazer o fechamento da carreira aqui. Deixar esse fio aqui atrás, depois eu vou fazer os arremates. Vou só dar o nozinho aqui. E pronto. Depois eu faço os arremates. Agora aqui eu vou entrar com o verde, esse verde mescla aqui, é o verde folha, é da Barroco, é 9392 o número da cor. Então, aqui eu vou dar a laçada aqui na minha agulha. Eu vou iniciar aqui onde eu finalizei a carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, assim, meio alongadinho aqui, para ficar como se fosse meio ponto alto, tá? A gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, aqui fica como se fosse meio ponto, laça, vai no mesmo lugar, puxa e tira 2 laçadas. Então, aqui a gente ficou igual, um e o outro. E aqui, tira as 2 de uma vez. 3 correntes. Laça o fio no mesmo lugar. Vamos fazer um ponto alto sem acabar, laça e mais um ponto alto.
sem terminar. Então, aqui a gente finaliza os dois juntos. Vai ser dessa forma que vamos fazer os Vzinhos dessa carreira. Aqui eu faço uma correntinha só para travar aqui o ponto. Laça, vamos pular 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto inacabado, no mesmo lugar, mais um ponto alto inacabado. Tira tudo de uma vez. 3 correntes, laça no mesmo lugar. Um ponto inacabado, um ponto alto e mais um ponto alto inacabado. Agora, eu vou fechar todos de uma vez e uma correntinha para travar. Laça o fio, pula 1, 2, 3 no quarto. Um ponto alto inacabado, laça no mesmo lugar, mais um ponto alto inacabado. Fecha os 3 de uma vez. 1, 2, 3, laça no mesmo lugar, um ponto alto inacabado e mais um ponto alto inacabado. Fica com 3 alcinhas, tira as 3 de uma vez e uma corrente para travar. Dessa forma, a gente vai fazer a volta toda. Sempre pulando 3 de base e fazendo o Vzinho na quarta. Se o seu ponto for muito apertado e você achar que você precisa fazer 4 correntes aqui de separação, pode fazer, não vai ter problema nenhum. Então, dessa forma, a gente vai seguir a volta toda. Me aproximando aqui do final. Aqui no final, para fazer o fechamento, a gente vai... Aqui deveria sobrar só 6 pontos, né? Que a gente veio até então pulando 3. Então, a gente ia pular 3, fazer um Vzinho e sobraria 3. Só que aqui no caso, sobra 8, tá? Então, a gente vai pular 4 aqui no final. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto, eu vou fazer o Vzinho. Aí, aqui também sobrou 4. 1, 2, 3, 4. Agora, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro Vzinho aqui da carreira. Aí, fica assim, olha. Então, a gente vai ficar com um total de 56 Vzinhos, tá? Na volta toda, pulando 3, só aqui no final que pula 4. Então, aqui eu vou cortar esse fio. Vou esconder ele aqui pra trás, pra depois eu fazer os arremates. Agora, aqui, para iniciar aqui as florzinhas, que a gente vai fazer aqui dentro dos Vzinhos, eu vou entrar aqui com esse fio, é o Barroco Multicolo Premium, é o Bailarina. Aqui eu vou dar a laçada aqui na minha agulha. E aqui, entre meio um Vzinho e o outro,
você faça um ponto baixo. Aqui vamos subir com 2 correntes, laçar o fio e vamos aqui dentro do Vzinho, vamos fazer um total de 6 pontos altos. Seis pontos altos. Vou tirar a agulha aqui dessa laçada. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Colocar aqui de frente para trás. Puxar essa laçada aqui para frente. Ajustar. Aqui vou subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Aqui dentro desse buraquinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntes. Aqui dentro, novamente, mais um ponto baixo. Mais 3 correntes e mais um ponto baixo aqui dentro. Então, assim, ficamos com 3 pontos baixos aqui dentro. 2 correntes e vamos aqui entre um Vzinho e outro, aqui fazer um ponto baixo. Então, essa aqui é a tulipa que a gente vai fazer dentro de todos os Vzinhos. E entre um Vzinho e outro, um ponto baixo e sobe 2 correntes. Aqui vamos repetir 6 pontos altos. Vamos puxar essa alça aqui no primeiro ponto. Ajusta, sobe 3 correntes. Um ponto baixo aqui dentro. 3 correntes. Mais um ponto baixo aqui dentro. Mais 3 correntes. E mais um ponto baixo. 2 correntes e um ponto baixo aqui entre um Vzinho e o outro. Então, elas vão ficando assim. 2 correntes para subir. Aqui dentro do Vzinho, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá, solta essa laçadinha, põe a agulha aqui no primeiro ponto, puxa essa laçada para frente. Ajusta, apertando. Então, aqui vamos subir 3 correntes. Aqui dentro, um ponto baixo. 3 correntes. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. 3 correntes. E aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. 2 correntes. Vamos aqui embaixo e fazer um ponto baixo entre um Vzinho e outro. Então, a nossa volta vai ser assim, tá? Assim vai ficando as nossas tulipinhas, ó. Então, a gente vai repetir esse processo por toda a volta. Em cada Vzinho, a gente vai fazer uma tulipa. Então, a gente vai ter, se você está fazendo o tapete do mesmo tamanho que eu, você vai ter um total de 56 tulipas.
Cheguei aqui no final, prendi aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer as argolas aqui atrás para receber o bico. Então, aqui eu fechei com um ponto baixíssimo. Eu vou colocar minha agulha aqui, abraçando esse ponto baixo, que eu vou fazer nele um ponto baixo em relevo. Assim. Aqui eu vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou aqui para o próximo ponto baixo, vou abraçar ele também assim, olha, de trás para frente. E fazer aqui nele um ponto baixo em relevo, abraçando ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a agulha aqui no próximo, puxa o fio. Aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai no próximo. Um ponto baixo. Então, aqui atrás, ó, vai ficando essas alças de 6 correntes. Então, assim, a gente vai fazer por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui para o próximo, ponto baixo. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o próximo ponto baixo. E um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o próximo. Um ponto baixo. Então, é essa sequência, tá? A gente vai ficando aqui, ó, com as alcinhas aqui atrás, ó. As alcinhas de 6 correntes. Então, vamos repetir aqui por toda a volta. Terminei aqui a minha volta toda em argolas. Eu prendi aqui com um ponto baixíssimo. E assim ficou as minhas tulipas, tá? Lembrando para vocês que se você vai fazer um tapete maior, vai dar uma quantidade maior de tulipas. Lembro que para fazer o bico, precisamos de um número, uma quantidade par de tulipas, ok? Para termos uma quantidade par de argolas aqui atrás para receber o bico. Então, agora eu vou entrar aqui com o fio branco. Vou dar aqui 2 laçadas. Em qualquer alça, aqui em qualquer dessas alças, vamos fazer. Aqui em uma alça, vamos fazer um ponto baixo. 2 correntes e um ponto baixo na mesma alça. Ficando assim. Vamos para a próxima alça, dentro dela fazer 10 pontos altos. Dez pontos altos. Vamos para a próxima alça, fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo na mesma alça. Laça o fio, vamos para a próxima alça, repetir 10 pontos altos. Dez pontos altos.
vamos para a próxima alça, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo na mesma alça. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Em uma alça, 10 pontos altos. Na próxima alça, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Na próxima, 10 pontos altos. Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Então, com essa carreira branca aqui finalizada, eu vou entrar novamente com o fio verde, o mesmo que eu usei aqui. Então, aqui, ó. Aqui é onde temos esses 10 pontos altos. Em cada ponto, a gente tem esse Vzinho aqui em cima, né? Então, tem essa primeira alcinha, a segunda e aqui atrás, ó, tem essa terceira. É nela que a gente vai trabalhar, para que fique esse detalhe dessa correntinha pra frente. Então, a gente vai trabalhar pegando essa terceira alcinha aqui, ó. Vamos deixar as duas aqui para frente e pegar lá atrás essa aqui. Então, com o fio verde, eu vou dar aqui a laçada na agulha. E aqui onde eu fiz os 2 pontos baixos e as 2 correntes, aqui nas 2 correntes eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntes para fazer um picô. 1, 2, 3. Vou fechar aqui esse picô. E vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Ficando assim. Laça o fio. Agora, a gente vai aqui em cima dos pontos altos. Eu vou pular o primeiro, o segundo. Aqui no terceiro, lá naquela alcinha de trás, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Laçar o fio, vamos para o próximo ponto, ó, aqui atrás. E aqui nesse eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo, ficando assim. Laça o fio, vamos para o próximo. E aqui nesse eu vou fazer mais 2 pontos altos, assim. Então, no primeiro, na verdade não no primeiro, a gente pulou o primeiro e o segundo. No terceiro ponto alto, eu fiz um ponto alto. No quarto, eu fiz 2 pontos altos no mesmo lugar. E no quinto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu vou subir 3 correntes. E vou fechar aqui, fazendo um picô. Laça o fio, vamos para o próximo ponto, aqui atrás. E fazer 2 pontos altos no mesmo. Laça o fio para o próximo ponto, 2 pontos altos. Laça o fio para o próximo ponto, um ponto alto. Então, a gente fica 1, 2, 2. Aí o picô. 2, 2 e 1 sozinho. Ficamos no total 5 e 5. 10 pontos altos separado por um picô. E aí, a gente fazendo nessas alças de trás, fica esse detalhe aqui na frente, ó. Detalhe dessa correntinha aqui na frente. Então, aqui vamos seguir. Aqui vamos repetir esse picôzinho aqui que a gente fez. Um ponto baixo, 3 correntes e fecha o picô. E um ponto baixo no mesmo lugar. Assim. Laça o fio, pula o primeiro e o segundo no terceiro, pegando lá a terceira alcinha lá atrás. No primeiro aqui, faz um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos.
Agora, vai subir 3 correntes para fazer o picô. Fecha aqui com um ponto baixo. Laça. Vamos voltar aqui no próximo ponto alto e fazer 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo, um ponto alto sozinho. Ficando assim, com 10 pontos altos no total, 5 e 5, e o picô. Vamos já direto para a alcinha aqui, um ponto baixo, 3 correntes, fecha o picô e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, a nossa repetição da nossa volta vai ser essa. Então, vai ficar assim a última carreira do bico. Então, eu vou fazer aqui a minha volta, né? Chegando aqui, fecha com ponto baixíssimo, pode cortar o fio, fazer os arremates. Eu vou fazer aqui o meu, concluir, fazer os arremates da minha peça e volto já com ela pronta. Então, aqui o meu tapete ficou pronto, terminei, fiz todas as voltas. Lembrando que aqui nesse tamanho, a gente ficou com 56 tulipas, que se precisa números pares para dar certo o bico. No caso, a gente ficou com 56 tulipas, então a gente ficou aqui com 28 bicos, ok? Então, precisa ser números pares para fechar esse bico. Outra coisa, algumas pessoas me perguntaram como é que faz para trabalhar com esse pelinho aqui e fazer ele ficar assim, maior, né? Eu passo a escova nele, uma escova normal, bem passado, né? Por várias vezes. Borrifo um pouco de água com borrifador e passo o ferro. Várias vezes. Quando secar, eu escovo no sentido contrário, né? Se eu penteei ele desse sentido, eu passo a pentear do outro sentido. Penteo todo ele para esse outro lado, aqui. Aí, borrifo a água e passo o ferro novamente. A mesma coisa eu faço, né? Eu faço por todo ele. Onde tiver pelinho, eu faço esse processo. E daí ele fica assim, ele fica mais peludo, né? Olha, o pelo dele fica bem maior. Mas é só isso mesmo, é só pentear e passar ferro. Pentear, molhar, umedecer um pouco e passar o ferro, sempre. Sempre no sentido do pelo, o ferro você passa. Então é isso, nosso tapete ficou com 80 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura. Se você quiser fazer ele maior, como eu falei, faça o tamanho da corrente que a gente fez aqui e vá aumentando de 2 em 2, ok? Daí vai fechar certinho. E o restante, depois da quantidade de corrente que você fizer, o restante você segue aqui pela videoaula. Beleza, pessoal? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Se gostaram, deixe aí o seu joinha aqui pra nós, tá bom? E fiquem com Deus. Se ficar alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, ok? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.